Boa noite, minha turma linda e amada. Estamos juntos para mais uma live do nosso projeto Renovamente, tratando de temas importantes para o nosso coração, sempre à luz da palavra de Deus. Quem vai entrando, vai deixando o seu like, compartilha com mais pessoas para estarem conosco aqui, vivendo esse momento lindo. Quem é da minha turma entende bem essa expressão, né? Expressão que eu costumo usar quando tratamos do tema que vamos tratar hoje, que é ansiedade, um dos temas mais pedidos no Renovamente, e hoje vamos tratar dele, e eu vou ter a alegria de receber para estar conosco, tratando desse tema tão importante, o querido pastor Douglas Gonçalves, que é pastor da família Dizescope, líder do movimento Dizescope, uma bênção, uma referência. Já já ele vai entrar aí e vai estar conosco hoje. Para você que está entrando e está conhecendo Renovamente, esse é um projeto que Deus colocou no meu coração que visa nos levar a uma saúde emocional e espiritual através dos princípios bíblicos, fundamentado em Romanos 12:2, que diz: não se conforme, mas se transforme. Como? Pela renovação da sua mente, para então poder experimentar, vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje vamos tratar de ansiedade, que é um dos problemas que mais tem nos afligido nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo. O Brasil, segundo a OMS, é campeão. E nós precisamos muito de buscar em Deus direção, orientação para lidar com esse problema. Olha aí! Boa noite, Douglas! Que coisa boa! Que honra e que alegria te receber. Poxa, honra é minha. Que bênção estar aqui com você. Quero aproveitar e agradecer ao meu amigo Saulo, que fez o meio de campo. É o meu assessor, meu agente aí. Que Saulo. Coisa boa, Saulo é uma bênção de Deus. Douglas, uma honra muito grande ter aqui. Eu estava explicando ao pessoal um pouco do Renovamente, que é esse projeto de trazer saúde para o nosso coração, à luz da palavra de Deus. E hoje vamos tratar de um tema muito importante, talvez o tema mais pedido aqui nesse projeto Renovamente, que é a ansiedade. Legal. Segundo a OMS, nós somos o país mais ansioso do mundo. Uau. E em meio a uma pandemia, isso se agrava bastante. E que bom te ter aqui comigo. Você que é um pastor tão especial e também tem uma formação em psicologia que agrega no tratar desses temas. Que bom te ter aqui, amigo. Poxa, é uma honra, um prazer. Legal que deu certo a gente marcar aí e começar dizendo que essa barba tá muito bonita, meu. Essa barba aí tá muito boa. É fruto da pandemia. A pandemia, exato, as restrições exato, fizeram ela crescer um pouco mais. Estou inspirado em você. Novos estilos. Mas muito Douglas, bom, de verdade. Querido. Uma honra cara, tema essencial. A gente tem que pensar sobre isso e principalmente à luz das escrituras, né? Eu tenho uma formação em psicologia, o que ajuda, o que é muito relevante, mas eu creio que a palavra de Deus tem resposta para essa demanda também. Que coisa boa. Eu ouso chamar no Renovamente os princípios que vamos tratar aqui de remédios bíblicos, com todo respeito à medicina, à psiquiatria, à psicologia. Sem dúvida. Mas a palavra de Deus, ela é remédio para o nosso coração. E eu quero começar, Douglas, com um texto que é muito interessante, que define para mim muito bem um aspecto cruel da ansiedade, que é o Salmo 94:19, que diz assim: quando a ansiedade já dominava o meu íntimo. E a ansiedade é esse sentimento que tem o poder de dominar o nosso coração. Ele paralisa tudo, na verdade. Ele chega e se assenhora da mente do ansioso. Ele não consegue mais produzir, viver bem, porque a ansiedade toma o seu coração. Mas o bom é que a segunda parte do versículo diz: o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, quando aquele salmista experimentou uma ansiedade que dominava o seu coração, Deus veio com um consolo e trouxe alívio. Então, há alívio em Deus
para a nossa ansiedade, Douglas? Sem dúvida nenhuma, porque já entrando nessa temática, a ansiedade, ela é uma crise de controle, né? O que nos deixa ansiosos? Não ter controle sobre todos os resultados que nós temos expectativas, né? É isso que não saber se o amanhã será como eu quero, isso me deixa ansioso. Então, o confiar em Deus é a base dessa paz que excede todo entendimento, né? É por isso que o salmista vai dizer isso, né? Que coisa maravilhosa, Douglas. E Douglas, eu vou aqui então para o primeiro remédio bíblico para a ansiedade, que para mim é a base de todos os outros, que está muito ligada a essa base de fé que você propôs, que é escolher no que pensar e aí fazer a melhor das escolhas. Porque é interessante, o texto que eu citei aqui, Salmo 94:19, que diz: quando a ansiedade me dominava no íntimo, ele aparece em outra versão, esse é na NVI, ele aparece na Almeida Corrigida e Fiel, tendo a expressão ansiedade substituída por multidão de pensamentos. Uau! A ansiedade está muito ligada a pensar em coisas demais. Então, nós precisamos escolher um foco para o nosso pensamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 4:8. Ele diz: escolham no que pensar. Pensem naquilo que é edificante, aquilo que é louvável, aquilo que é honroso. Ou seja, eu tenho que selecionar aquilo que eu vou pensar. E aí tem um provérbio que é muito interessante, que é o provérbio 12:25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem. Até abrir um parêntese para mostrar que a Bíblia faz uma relação entre ansiedade e depressão há 3.000 anos. Uau! Há 3.000 anos. Então Salomão fala: o coração ansioso deprime o homem, vírgula, mas uma boa palavra o anima. Então aqui Salomão está dizendo que uma boa palavra, uma boa ideia, um bom pensamento combate a ansiedade e, consequentemente, combate a depressão ligada a essa ansiedade. E qual é a melhor palavra que nós conhecemos? Qual é a melhor ideia que nós conhecemos, senão o Evangelho de Cristo e a palavra de Deus? Jesus disse em João 6:63, as minhas palavras são espírito e vida. O autor de Hebreus disse em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra no lugar mais fundo e mais íntimo do homem. Então, se muitos pensamentos geram ansiedade, mas uma boa palavra combate a ansiedade, precisamos escolher no que pensar e priorizar a palavra de Deus. E aí eu passo a bola para você, você que tem sido um pregador tão maravilhoso da palavra, como você tem visto essa relação da palavra de Deus no combate com a ansiedade, no combate à ansiedade? Muito bom. É essencial, né? Na verdade, tudo que a gente vai falar e fazer é com base nisso. E eu tenho vendo pessoas já comentando aqui, né, que têm sofrido com isso. E eu gosto da parábola de Jesus, do semeador, né? Ele diz que o semeador saiu a semear e a primeira semente que ele lança, que é a palavra, que é o evangelho, né? Porque ele está fazendo uma comparação de como as pessoas estão ouvindo a palavra, né? Porque tem muita gente que pode estar aqui, Diogo, e falar assim: cara, mas eu estou ouvindo a palavra e não está acontecendo nada. E a primeira semente, a primeira palavra que é lançada, ela é lançada num tipo de gente. Porque ele vai apresentar alguns tipos de gente ali. E o primeiro tipo é a beira do caminho. Olha que interessante. E ele diz que a semente cai ali e ela nem chega a penetrar. Por quê? Porque é duro aquele chão. E aí o Satanás, ele usa um pássaro, mas depois ele explica que é Satanás, vem, tira aquela semente e vai embora. E aí eu comecei a pensar nisso, né? O que é essa beira do caminho, do chão duro? É um chão pisoteado. É um chão aonde tem trânsito demais. E endureceu de tão pisoteado e a semente não entra. É isso que você está falando. É uma multidão de pensamentos. Nossa, palavra é pregada. Nunca tinha pensado assim. Interessantíssimo. A palavra é pregada, só que o cara tá com tanto
entendeu? Que endureceu a mente dele. Nossa. Ele não chega nem a compreender a palavra. Uau. Então, a primeira coisa, para todo mundo que está aqui, cara, você vai ter que pensar sobre o que você pensa. A gente não pensa sobre o que pensa, né? Verdade. Você tem que parar, né? Na psicologia mesmo, a gente tem uma prática de pedir para o paciente anotar os seus pensamentos, para ele ganhar essa consciência. Cara, olha o tanto de coisa que eu estou pensando. E eu, esses dias, parei junto com a Val, falei, Val, a gente está, em alguns momentos, enchendo muito a nossa mente, porque eu estou estudando, por exemplo, estudando e preparando alguma coisa e tal, e uma pregação e não sei o quê, e do meu devocional. Aí, beleza, aí eu cansei, eu vou descansar, eu vou ver informações. Eu vou descansar, eu abro o meu Instagram e todo mundo que eu sigo é de informações e palavra e tal. E quando você vê, sua mente está pisoteada. O nosso tempo é um tempo onde a ansiedade é agravada porque estamos na era da informação. Sim. A era digital nos enche de informação e nem sempre é a informação que nós precisamos naquele momento. E uma coisa interessante, Douglas, é que nós aqui no Ocidente não temos tanta familiaridade com a expressão meditar, que é a expressão que aparece na Bíblia. A Bíblia nos manda meditar na palavra de Deus. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Josué 1,8, Josué medita no livro dessa lei de dia e de noite. Nós confundimos meditar com ler a Bíblia, mas meditar é uma coisa mais profunda. Meditar é uma coisa que exige reflexão, concentração, interiorização daquilo no qual você está meditando. E aí eu lembro de Lucas capítulo 10, Jesus na casa de Marta e Maria. Interessante que você perceber aquele capítulo, é Marta quem convida Jesus para casa. Ela é a líder da família. Ela quem recebe Jesus. Só que ela se divide entre o que Jesus fala e outras tarefas. Ela está ouvindo a palavra, mas ela não está meditando. Qual é o resultado disso? Ela continua ansiosa. Jesus fala, Marta, Marta, você está afadigada e ansiosa com muitas coisas. Maria fez uma escolha. Ela se concentrou. Ela escolheu abrir mão de outras coisas para meditar. Então, meditação exige concentração. Fala um pouco sobre isso, Douglas. Cara, e é interessante você falar disso, porque é a segunda semente que Jesus lança, né? A segunda semente que ele lança, ele fala assim, ela caiu num solo rochoso. E ela penetrou, ela nasceu, então assim, é alguém que parou para ouvir a palavra. Ouviu, entendeu, só que não teve raízes. Que tipo de pessoa é essa? É aquele que ouve a palavra e não medita. Então ela não ganha raízes nele a ponto de suportar o dia mal, né? Então ele está falando assim, é o tipo de pessoa que estava aqui na multidão, ouviu a minha palavra, o evangelho do reino, entendeu, falou, uau! Mas ele chegou em casa e já começou a pensar em outras coisas, e ele não deixou aquilo, cara, que há raízes dentro dele para que tenha força para suportar o dia mal. O que a gente percebe, Diogo? Que não está suportando o dia mal a palavra de Deus no coração, né? Não está suportando, não suportou uma pandemia. Então, meditar nas escrituras é mastigar. Mastigar. Então, imagina um pedaço de carne. Se você pegar um pedaço de carne e engolir direto, você vai machucar seu estômago e você não vai obter tudo que você tinha para obter de vitaminas dele. Então, o que até os médicos falam, né? Para você comer, nutricionista, pra você mastigar não sei quantas vezes lá, 20 vezes, não sei. Aqui. Talvez como boi, né? Até traz de volta. Exato. Você decora, você memoriza aquele versículo, né? Um detalhe muito importante sobre o que você está falando é que a Bíblia diz que os animais puros são os ruminantes. Uau. Nós somos, diante de Deus, ovelhas, animais ruminantes. O que o ruminante faz? Coloca no estômago, volta para a boca. Coloca no estômago, volta para a boca. É um trabalhar profundo do alimento. Sim, então, é isso que tem que acontecer com a palavra na nossa vida. A gente já ouviu, investigou, colocou para dentro, trouxe para fora de novo. A gente vai trabalhando aquele conceito até ele muito doido. Virar uma verdade. Tanto que o salmista, e aqui uma dica de meditar para a galera. O salmista fala assim, por exemplo, aquieta-te, ó minha alma. Confia no Senhor.
que ele está fazendo ali? Ele não está orando, porque ele não está falando com Deus, e ele não está falando com ninguém, ele não está lendo a Bíblia. O que ele está fazendo ali? Ele está falando a Bíblia para a alma dele. Ele está falando assim, ô Davi, fica quieto, cara. Por que você está agitado, Davi? Olha o que a palavra diz, Davi. Que confia no Senhor. Olha o que a palavra diz, eu não vou te abandonar. Olha as promessas que tem sobre você, Davi. Lembra que você foi ungido, Davi? Então ele está falando com a alma dele da palavra. Maravilha. Então, onde que está a mudança de vida, gente? É de um palmo aqui, ó. Ela descer daqui para o coração. E como é que desce daqui para o coração? Meditação. Maravilha. Então, é a gente pegar a palavra de um domingo, cara. O que o pastor falou domingo na comunidade que você participa? É você pegar aquilo e gastar uma semana mastigando todo dia. Por isso que é importante a prática da memorização. Porque eu estou no banho, eu trago o versículo. Eu estou no carro, eu trago o versículo. Eu estou andando na rua, eu trago o versículo. Eu posso ficar meditando. Cara, você pegar, por exemplo, oração do Pai Nosso, meu irmão, você pode meditar 1 ano. Uau, muito. Você começar, Pai, pronto. Já foi. Pai, vai dar 1 mês. Nossa, mais um mês. Dá mais 1 mês. Estás nos céus. Você já tem Já foi. o que viajar que estás nos céus. Teu reino. Faz a sua vontade. Meu, e ali, só que a gente passa por cima. E a gente não deixa criar raízes. E aí no dia mal, a gente perde aquela palavra, né? É verdade. Douglas, eu vou aqui para o nosso segundo remédio. Jesus disse em Mateus 6,34, inclusive, ele fala muito de ansiedade no Sermão do Monte. Sim. E ele fala em Mateus 6,34 o seguinte: portanto, não fiquem ansiosos com amanhã, ou não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará seus próprios problemas. Bastam para hoje os problemas deste dia. É interessante que isso é um tema recorrente na Bíblia. Parece que Deus nos fez para nos preocuparmos e nos concentrarmos num período de 24 horas que ele chama de dia. Lá em Êxodo 16, você vê Deus dando o maná ao povo e Deus fala assim: olha, colha o maná de hoje. Se preocupem com hoje. Amanhã vai ter um maná novo. E quem tentava acumular para o dia seguinte era castigado. E a oração do Pai Nosso, ela traz isso. Porque o Senhor nos ensina a falar assim: Pai Nosso que está no céu, então, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Não me dê o pão da semana, nem o pão do mês. Eu estou preocupado com o meu problema de hoje. Sim. Então isso nos lembra o carpe diem de Horácio. Colha o dia, viva esse momento. Isso não quer dizer que eu não deva ter projetos para o futuro, mas eu preciso ter uma concentração no meu momento presente. Você que é um cara tão produtivo, Douglas, como você faz para se concentrar no dia e não deixar seu coração ansioso pelo amanhã? Muito bom. A gente tem vivido um tempo agora com muitas atividades, né, aqui no Dizascope, porque a gente sempre foi online. E, de repente, até a nossa igreja, que era o nosso lugar offline, ela teve que virar online também. Então, assim, a demanda aumentou muito, né? E muita gente precisando de ajuda e tal. E o que eu tenho feito? Exatamente isso. O que eu preciso colocar energia hoje? Então, por exemplo, daqui a 1 mês eu fui convidado para pregar não sei aonde, meu contexto, ok? Fui convidado para pregar. Eu não vou colocar energia agora pensando nesse 1 mês, entendeu? Eu vou colocar energia agora na live que eu vou fazer com você. Mais tarde eu vou fazer a última live de Mateus comentado. Entendeu? E amanhã daquilo que a gente tem que fazer. Ok, terminei, fechei essa caixinha, agora vamos para... E esse é o grande desafio, é estar presente. É estar presente, né? É estar aqui. O que eu tenho percebido é que nós nos tornamos virtuais, Diogo. Entendeu? Isso aqui que está acontecendo, Diogo, não é virtual. Isso aqui é online. O que significa? 2 na mesma linha. Porque virtual é falso. Virtual é de mentira. Entendeu? É o oposto de real, né? Exato, é uma namorada virtual. Então é uma coisa falsa. Isso aqui não é falso, isso aqui é uma conexão online.
mas não é virtual. E a gente está se tornando seres virtuais, onde agora eu não estou aqui, eu estou pensando em amanhã. E amanhã eu não estou lá, eu estou pensando não sei o que lá. E quando eu estou em casa, eu não estou pensando em casa. Porque o celular, ele nos deu essa droga constante do sair do lugar onde a gente não quer estar. Então eu estou aqui, estou com os meus filhos, ficou monótono. O que eu faço? Pô, aqui, ó, viajo para outro país. Navega. E agora Uau. eu tô virtual ali. Só que virtualmente não se resolve nada, né, tio? Virtualmente não tem casamento, virtualmente não tem filho. E Jesus era um cara que vivia os momentos, Douglas. É impressionante como ele consegue viver. Naquele episódio ali da filha de Jairo, o Jairo está ansioso para que ele vá logo para casa dele, e lógico, é compreensível, sua menina está morrendo, mas uma mulher com fluxo interpela. Ele para ali e dá atenção a ela. E ele fica ali, ele consegue ir vivendo cada momento. Isso é uma lição maravilhosa. O que mais me impressiona de Jesus é os discípulos do caminho de Emaús. Meu irmão, ele tinha ressuscitado. Ele tinha 40 dias para dar aquele toque final nos discípulos para a revolução do planeta. Ele encontra dois que os caras não põem nem nome neles. E ele pergunta, os caras estão ansiosos, né? Ele pergunta, o que está acontecendo? Os caras explicam e ele ouve, cara. Ouve tudo. Explica sobre ele. Nossa. E ele ouve. Cara, que paciência. Como que você ouve? Sim. E Deus, né, cara? Porque agora está glorificado. Deus. E assim, Diogo, o que você está falando, tem uma palavrinha que está muito presente no nosso contexto, que é multitarefa. Multitasking. Né? Que é o multitasking? Na verdade, é uma tecnologia que surgiu no computador, no celular, né? Que é abrir um monte de programa ao mesmo tempo, né? E a gente se tornou esse tipo de pessoas, multitarefas, multitasking. Então, eu tô vendo um seriado e rodando o Instagram e falando com alguém no WhatsApp e eu tô falando ao mesmo tempo. Então, eu tô cozinhando, mas eu tô ouvindo um louvor e tô vendo ali com a criança e falando com o marido. Então, ela tá nessa multitarefa, ele tá nesse multitarefa. Primeira coisa, eu vi uma definição de multitarefa muito boa, que é a capacidade de fazer várias coisas mal feitas ao mesmo tempo. Muito boa. Entendeu? Porque você não está inteiro em nada. Eu vi um autor, um autor, ele é um filósofo, cara, maravilhoso. Ele falando, Sociedade do Cansaço, o nome do livro. Ele falava assim, que a gente acha que a gente evoluiu e se tornou multitasking. Ele falou que, na verdade, a gente está retrocedendo. Porque multitasking a multitarefa é a habilidade de animal selvagem. Uau! Um leão é multitarefa, porque ele está comendo a presa dele na frente, que está na frente, mas prestando atenção nas costas para não virar comida. Então, Nossa. ele faz várias coisas ao mesmo tempo, mas um leão nunca sente o gosto da comida. Nossa. Um leão nunca contempla um alimento. Porque enquanto está comendo, ele está com medo de ser comido. E ele está sendo multitarefa. Nós estamos nesse estado. E é por isso que nós estamos depenando as nossas almas. Porque a gente não foi feito para isso. Né? A gente não foi feito para isso. E eu sei que um dos remédios que você colocou é esse. Né? Que aí falaram aqui, é o Schuller. É esse mesmo, ó, Byung-Chul Han. Exatamente. Viver, desfrutar daquele momento. Hoje, do agora. Um outro remédio que eu coloquei aqui, Douglas, está baseado em Mateus 6,25, que diz assim, o Senhor fala assim, ó, não fiquem ansiosos com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais do que a roupa. Aqui eu vejo Jesus falando o seguinte para a gente. A vida não se resume ao seu problema desse momento. Às vezes nós estamos hiperfocados num problema. Só que a vida é muito mais. Eu posso ter um problema, por exemplo, financeiro. Mas eu tenho um casamento. Eu tenho filhos. Eu tenho lugares de alegrias na minha vida. Eu posso estar tendo um problema no meu casamento, mas eu tenho filhos.
Eu posso ter um problema de saúde, mas eu tenho amigos, eu tenho família. Então, a vida sempre é muito mais do que um ponto específico. A vida é muito mais do que uma carência específica. E no Evangelho, a vida ganha uma dimensão eterna, ganha um propósito eterno. Então, geralmente, a ansiedade, ela se manifesta, ela começa com um ponto, com a hiperfocalização num ponto, numa situação que às vezes se torna generalizada no nosso coração. Mas a vida é muito mais do que qualquer problema, qualquer aflição que estejamos vivendo. Como é que você pensa isso? Cara, é um exercício que a gente tem que fazer com frequência, que fica uma dica para todo mundo. Quando você estiver ansioso, você precisa parar e dar um passo para trás, sabe? Para olhar de forma macro, ok? Olhar, porque a ansiedade, nós somos assaltados por pensamentos como está tudo ruim. É sempre assim. Exato. Nunca vai dar certo. Eles sempre me tratam assim. Entendeu? Nenhum emprego meu vai bem. Então, você vê que ela quer generalizar. Ela quer pegar a sua vida, amassar e jogar no lixo. E é mentira. Isso. Entendeu? Por exemplo, um marido, uma esposa que chega para mim e fala... ele é sempre assim? Não, calma. Você não teria casado se ele fosse sempre assim. Em algum momento ele acertou. Porque você aceitou você aceitou um pedido de casamento. Então, é essa preocupação. E eu vi um cara do marketing, assim, ele falando, e ele é dono de empresa, é um dos acionistas do Twitter, tipo assim, o cara é multimilionário, e ele falando disso, ele falando que quando na empresa acontece um problema grande, de perder lá milhares e milhões de dólares, tal, e tá todo mundo lá, e ele começa a ficar atribulado com tudo aquilo, sabe o que ele faz? É dramático, mas olha o que ele faz. Ele entra na sala dele e ele pensa assim, ó, os meus filhos com tumores no cérebro. Nossa! Aí ele fala, nossa! Eu acho que esse problema que nós estamos passando aqui de não sei quantos milhões de dólares não é nada. É pequeno. Porque tem coisa muito mais importante. A vida é muito mais. É um axioma que eu desenvolvi no Renovamente. Eu sempre digo para minha turma, gente, eu sei que está doendo, mas a vida ainda é mais. Por pior que seja o cenário, a vida é maior do que a própria experiência da morte. Jesus disse, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a vida em Cristo ganha uma dimensão eterna e gigantesca. Douglas, agora vamos aqui para um remédio que é um dos meus favoritos. Que número que nós estamos aí? Nós estamos no 5º já. Tá. Nós só temos esse mais um. Beleza. Esse aqui é um dos meus favoritos, Douglas. Observa. É comprovado que a ansiedade ela é muito maior nos grandes centros urbanos do que nas zonas rurais. Por exemplo, a Universidade de São Paulo disse que a cidade de São Paulo capital, aí pertinho de você, é uma cidade que tem um nível de ansiedade semelhante a cidades em guerra. Meu Deus. As cidades que estão em guerra, do ritmo tão acelerado que há em São Paulo. Inclusive, eu vou colocar para a nossa turma, quem quiser receber os links das matérias, eu vou colocar no nosso grupo do Telegram. Aqui na minha bio, você clica, entra no grupo do Telegram do Renovamente, que eu vou postar essas matérias lá. Então, a zona rural, ela é cercada de natureza. E a natureza, ela tem o ritmo natural. E nós fomos criados para viver em conexão com a natureza, para estar com o nosso pensamento alinhado com esse ritmo natural. Por exemplo, algumas coisas interessantes acontecem na Bíblia, como, por exemplo, Jesus, ele, quando estava em Jerusalém, ele tinha o lugar predileto de oração dele, fora da cidade, no Monte das Oliveiras, dentro de um jardim. Ele preferia orar num jardim do que no templo, cheio de gente. Lá em Atos 16, diz que Paulo estava em Filipos com sua equipe. No versículo 13, diz que eles saíram procurando um lugar para a oração e encontram um rio. E entendem que ali, naquele canto,
na beira do rio, naquele lugar onde o rio ministra muito paz, ministra muita vida, eles encontram um lugar apropriado para a oração. Mas assim, o que eu acho mais fantástico é o seguinte, pesquisadores diversos dizem que o contato com a natureza relaxa a mente, alinha a mente, ajuda a combater o estresse, a ansiedade. Mas pesquisadores da Universidade Inglesa de Exeter concluíram em 2017 que, dentre as coisas da natureza que mais nos relaxam, na opinião deles, a principal é o passarinhar, que é observar passarinhos em seu estado natural. Douglas, eu chego a me arrepio quando falo disso. Jesus, em Mateus 6, no versículo 25, ele fala, não andem ansiosos. No versículo 26, Douglas, ele fala o seguinte, observem as aves dos céus. Douglas, ele não fala para a gente pensar nas árvores, ele manda observar. Douglas, passarinhar, que segundo Exeter é a melhor coisa para relaxar a alma na natureza, é simplesmente observar as aves. Jesus mandava a gente fazer isso há 2000 anos. Ele disse, estão ansiosos? Observem as aves dos céus. Meu Deus. Elas vão comunicar para o seu coração um cuidado de Deus. Elas vão comunicar para o seu coração um ritmo de vida, uma confiança em Deus maravilhosa. Douglas, você que é um cara que produz muito, que lida com muita gente, você busca esses recursos na natureza, você convive com a natureza, como é que você lida com isso? Como você entende isso também à luz da palavra de Deus? Sim, sim. Eu gostaria de fazer mais, né? Eu gostaria de fazer muito mais. Mas é algo que a gente tem pensado muito, da importância do contemplar, né? Jesus fala, tá ansioso? Observe. Então, tá ansioso? Contemple, né? E como você disse, os pássaros, é incrível essa pesquisa, meu Deus, chocante. Vou te mandar. E o céu, né? O céu, os firmamentos anunciam a glória de Deus. As estrelas, entendeu? A lua, as formigas, qualquer coisa. E uma coisa que me choca é a continuação do versículo. Ele fala assim, ó, dos lírios do campo. Isso. Ele vai falar dos lírios do campo. Ele fala para vocês não andar ansiosos, porque olha os pássaros, eles não têm celeiro, eles não têm estoque, e o pai cuida deles. E ele fala, olha os lírios do campo. Olha isso, olha o que ele vai falar. Eles se vestem melhor que Salomão em toda a sua glória. Jesus está dizendo o seguinte, eu vi um dos reis mais poderosos com a roupa mais chique vestida, e eu vi o lírio do campo, e eu acho mais bonito os lírios do campo do que aquele rei de Louis Vuitton. Nossa, que maravilha. Então assim, por quê? Porque ele sabe que um lírio do campo é muito mais complexo do que a malha mais linda que a gente possa produzir. A vida, né? Ele sabe que uma grama, se você pegar um matinho, uma grama, tem mais complexidade lá do que no meu iPhone. Uau. Entendeu? Porque aquilo ali foi o pai que criou. E um dia, cara, eu te falar que um dia um cara me pegou, eu tava no encontro de casais do meu pai, e ele levou um médico para pregar, né, para os casais e tal. E aí tava sentado na mesa com ele, e ele falou assim, Douglas, ali agora, ó, no buffet, tem um pudim e uma manga. Tem um pudim e uma manga. O que você prefere pegar? Aquilo que o homem criou ou aquilo que Deus criou? E ele falou assim, será que isso não é glorificar a Deus? Você falar, o que Deus fez é mais gostoso do que o que a gente consegue criar. Será que isso não é o quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus? Porque de repente nós estamos numa geração que tem nojo de descascar uma banana. Será que isso não é desonrar a Deus? Então a gente perdeu, e aí eu entro de novo naquele multitasking, essa capacidade de contemplar, de fazer uma coisa só, né? De ficar olhando os passarinhos, de ficar olhando... Então assim, eu gostaria de fazer muito mais. Eu moro numa casa que até tem ao redor
mas o pessoal está construindo, eu estou perdendo de pouquinho em pouquinho. Assim. Eu e a Val tem um sonho de um dia achar um terreno para uma vista que não tenha como ninguém construir, sabe? A gente tem esse sonho, assim, porque, cara, não tem comparação você fazer um devocional olhando para uma montanha, olhando, não tem comparação. Realmente o que nos faz, nos coloca no chão de volta, assim, né? E viver o hoje, o agora, né? Maravilha. Maravilha. Douglas, eu vi que eu pulei um remédio aqui, mas a gente vai falar dele. A gente vai falar dele rapidinho. Introduzimos já o último, eu acho que até combinam bem os dois. Que é o seguinte: em Lucas 12, 25, o mestre falou o seguinte: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ele falou o seguinte: se preocupar não vai mudar as coisas. Isso não é uma palavra para a nossa passividade, para o nosso comodismo. Ele vai dizer o seguinte: você vai até onde você pode. Depois você não consegue resolver nada preocupado. Tem um limite. Aí tem uma frase que eu uso no Renovamente que é: onde eu não alcanço, eu descanso. Uau. Eu vou até onde eu alcanço. Eu me esforço até onde eu posso. Não posso mais fazer nada, entrego a Deus e descanso. Eu vivi uma experiência muito interessante, Douglas. Uma vez eu estava no aeroporto de Tel Aviv com 100 brasileiros. Nós tínhamos tomado um golpe de uma agência de viagens. Meu Deus. Daí surgiu a minha agência de viagem. Eu falei, poxa, eu vou criar a minha, para não tomar golpe nunca mais. E eu estava ali liderando aquele processo. E nós só poderíamos resolver a situação 8 horas depois, quando a pessoa que nos vendeu o pacote chegasse no aeroporto. Mas assim, foram 8 horas de muita aflição. Não sabíamos para que hotel nós iríamos, se teríamos hotel, se teríamos serviço para a gente ali. E quando eu percebi que só poderíamos resolver 8 horas depois, eu estava muito cansado, eu disse, gente, eu já fiz tudo que eu podia, eu agora vou encostar ali e vou tirar um cochilozinho. Eu disse, mas você é louco? Como é que você vai descansar? Eu disse, gente, eu não tenho o que fazer. Eu vou dar uma descansada, descansem também. Daqui a 8 horas, nós então vamos resolver esse problema. Aí todo mundo foi se acalmando, se tranquilizando e dizendo, poxa, aprendi com isso. Realmente, depois que eu fiz tudo, não há o que eu possa fazer, então eu tenho que descansar. Então é isso que o Senhor ensina. Você fez seu tudo, a sua preocupação não muda nada. Aprenda a descansar e aprenda a confiar em quem pode fazer. Onde eu não alcanço, eu descanso. O que você pensa sobre isso, Douglas? Cara, e isso é atitude de filho. Entendeu? Porque você descrevendo é como Jesus dormindo na polpa do barco. E a tempestade rolando solta lá em cima. Só que os órfãos estão desesperados. E o filho dorme. Por quê? Verdade. Porque ele tem pai. Olha o que Jesus diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês não sabem que vocês têm pai. Que o pai de vocês sabe de tudo que vocês precisam. Que o pai. Gente, vamos falar que agora está começando a surgir, mas até pouco tempo não existia. Criança ansiosa. Não existia. Nossa, é triste, Douglas, isso, cara. Não existia. É que agora, Triste. com tudo que está acontecendo. Mas criança vive hoje. Criança não está pensando em boleto, criança não está pensando em nada. E por que não está pensando em boleto, não está pensando em nada? Porque tem pai. Pai, nossa. Nunca a Luísa e o Davi chegou para mim à Eu noite amo e falou isso, assim, cara, eu amo falou isso. assim para mim, ó, pai, tô meio preocupadão, será que você não pode me levar lá na dispensa? Não, eles sabem que eles vão gritar, mamá, e aí não sabem de onde eu tiro um leite e surge para eles. E eles estão nessa fase do descanso total, porque eles têm maravilhoso isso. pai. E olha que tríplice, ó. Para você não andar ansioso, tem que saber que seu pai existe. Primeira coisa, eles sabem que o pai dele existe, mas não é suficiente. Segundo, ele sabe que o pai dele pode todas as coisas. Criança descansa porque acha que o pai pode todas as coisas. Super-herói. E terceiro, ele sabe que o pai ama ele. Uau, então, maravilha. Você crê em Deus? Sim, não é suficiente. Você crê que Deus pode todas as coisas? Sim, não é suficiente. Esse que existe, que pode todas as coisas, seu pai te ama.
Ah, Coisa meu irmão, maravilhosa. aí você encontra o lugar de descanso. O lugar de descanso. E sabe que você citou uma coisa muito boa, cara? Dormir. Dormir é o grande sintoma se você confia em Deus. Um dia eu perguntei pra Val assim, né? Nossa. Eu tava dirigindo, andando de carro, né? E aí eu dirigindo e era voltando de algum lugar, tarde, madrugada, assim, falei, Val, você confia em mim aqui dirigindo? Seu marido? Confio. Então dorme. Não consigo. Então você não confia. Muito boa, Pode Douglas, muito falar que boa. confia quanto quiser. É Você verdade. dorme com Deus dirigindo? Muito Ou você acha boa. que Deus vai bater o carro? E sabe o que eu acho muito legal nessa perspectiva que você está colocando, Douglas? É que você, ao ver Bal dormindo, ao ver os seus filhos dormindo, você dirige com mais prudência. A Mas, confiança que eles depositam em você aumenta o seu cuidado. E aí tem um salmo maravilhoso que é conhecido entre os judeus como Salmo de Ouro, que é o Salmo 16. Davi começa o salmo assim: guarda-me, ó Deus, porque eu confio em ti. Tipo assim, não é porque eu sou teu ungido, não é porque eu tá te bom. agrado. Ele podia usar vários argumentos. Mas o argumento dele é: Senhor, sabe que você tem que me guardar? Porque eu estou descansando no Senhor. Eu estou dormindo no teu carro. Então Uau. toma cuidado. Eu estou te responsabilizando. E aí vem o que o Senhor fala. Se nós pais, que somos maus, relativos em nossa bondade, respondemos com bem aos clamores dos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Meu Deus, Como ele meu Deus. responderá ao filho que nele confia. Isso é Muito maravilhoso, hein, bom. Douglas? Isso é Isso é maravilhoso. maravilhoso. Douglas, vamos ao último remédio. Nossa Manda live aí. está acabando, mas eu Depois de você pretendo falar deixar esse ela último, salva. eu quero falar um. Eu vou falar um, tá? Ótimo. Então, extra, um remédio extra. Um remédio. A live a gente vai ficar salva, a não ser que o Instagram dê algum bug. Às vezes dá um bug aqui e não salva, mas Em nome vai de ficar Jesus. salva. Douglas, eu chamo esse remédio da grande bomba terapêutica da alma humana, né? Esse aqui, para mim, é aquele que quando nada, você olhou o passarinho, você você fez tudo e você não relaxou, meu amigo. Esse remédio aqui, ele funciona. Inclusive, aqui em casa a gente tem uma prática. Quando a gente toma esse remédio, a regra é a seguinte: tome ele até passar a ansiedade. Se não passou, tome mais. Tome mais. Eu estou falando da oração. Sim. A oração é um remédio tão poderoso que Jesus, quando angustiado, foi tomar desse remédio. Interessante que em Lucas fala assim, que estando ele aflito, orava mais intensamente. Ele já estava orando, a coisa agravou, ele não busca outra ferramenta. Ele intensifica a oração como quem sabe, remédio melhor que esse não tem. Então, se eu estou orando, ainda não recebi a paz que eu preciso, eu oro mais intensamente. E aí vamos para o texto clássico de Paulo, Filipenses capítulo 4, onde Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma, nada, não tem exceção. Não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus e a consequência disso é uma paz sobrenatural, uma paz que excede o entendimento, que guarda o nosso coração e o nosso sentimento. Paulo é tão específico, né? Guarda o coração e os sentimentos em Cristo Jesus. E ele fala, Douglas, de oração, que eu entendo como aquele nível mais dialogal, mais ameno. Ele fala de súplica, que eu entendo aquele rasgar, aquele chorar diante do Pai. E ele coloca também na oração a ação de graças, que tocam tanto naquilo que a gente falou. A vida é muito mais. Você está lá ansioso, mas diga, Pai, eu estou ansioso, está difícil, mas eu lembro da tua bondade na minha vida. Mas eu lembro do teu cuidado, mas eu lembro que eu sou salvo, que eu te tenho, que eu tenho tantas coisas boas na minha vida, e eu estou ansioso, mas eu tenho pelo que agradecer. E a soma disso, orar, suplicar e agradecer, traz a paz que excede todo entendimento. Logas, você que fala tão bem sobre oração, nos fala sobre a oração do combate à ansiedade. Porque a oração,
ela pega tudo que a gente falou nessa live e coloca num pacote. Você já reparou? Porque orar é necessário focar. Primeira coisa, para orar, você tem que estar fazendo uma coisa só. Você não Poxa, pode estar muito vendo bom, televisão cara. e orando. Então, assim, a primeira coisa Isso que não é você... oração de verdade. Coisa Exato. boa. Se você for orar, você vai ter que desligar tudo e parar tudo. Nossa. John Piper diz assim, é mais difícil orar do que pregar. Olha Muito isso. mais. Você que tem medo de microfone aí, é mais difícil orar do que pregar. Ele falou assim, porque muitas vezes eu preguei mal, mas eu nunca esqueci que estava pregando no meio de uma pregação. Mas com frequência eu esqueço que estou orando no meio de uma oração. Eu nunca dormi numa pregação. E aí ele falou, porque parece que a sua carne quer militar contra a sua oração, né? Então, por quê? Porque orar é confiar em Deus. Ah, cara. E orar é orar a palavra. Então, a oração eficaz, ela é a oração que descobriu a vontade de Deus e repete para ele. Uau. Por que que Deus... Você parou para pensar assim, ó, por que Deus quer fazer, é vontade dele, e ele espera eu orar a vontade dele para fazer. Porque eu estou em conformação com a vontade, né? Porque eu me alinhei. O resultado para você é a resposta da oração. O resultado para Deus é você parecer com ele. Nossa, glória a Deus. Você quer que ele cure. Ele quer que você deseje que o outro seja curado, porque aí você vai ser igual a ele. Nossa. Então, quando eu entro no quarto da Luísa e tá bagunçado, eu chamo ela e falo, filha, eu não quero somente que o quarto fique arrumado. Eu quero que a Luísa passe a ver e desejar a organização como eu desejo. Interessantíssimo seja... isso, Douglas. Então, a oração, cara, tem esse poder de eu começar a pensar como Deus. A mente de Cristo. Os pensamentos exato, e começa a alinhar. Então, é muito poderoso, porque você vai parar. Você vai ter que confiar no seu pai. Ele vai falar com você. Você vai ter que verbalizar o problema. Meditar, né? A gente paga caro indo num psicólogo. Nossa. Na oração, cara, você verbaliza, você fala, você confessa. Mas é isso que está acontecendo aqui. Paulo está descrevendo uma terapia. E Pedro reforça isso em 1 Pedro 5,7. Ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Com um detalhe, o psicólogo, o conselheiro, o terapeuta, ele te ouve, ele te aconselha, mas ele não tem um poder grande de ação sobre o seu problema. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele vai agir em cima do seu problema. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. E eu queria adicionar um, se você me permitir. Claro, com certeza. Que é exatamente do seu texto. Eu vou... é de Filipenses, esse último. Eu vou... eu vou expandir uma palavrinha que você falou, que ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Né? Lê de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, sentimento na versão. Aí vem, finalmente, irmãos meus, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Muito bom. Ele vai falar para a gente orar, suplicar, e aí ele usa essa palavrinha, com ações de graça. E apesar de eu sempre olhar para ela como gratidão, um tempo para cá eu tenho olhado para ela de forma diferente, como uma ação de graça para a vida de alguém. Interessante, cara. O que é uma ação de graça? É tudo que eu faço sem esperar nada em troca. Nossa. Deixa eu te falar o que, cara, vai tirar você de um estado ansioso, você que está nos ouvindo. Serve alguém. Uau. Porque o que é ansiedade? Eu estar focado no meu umbigo. Eu estar preocupado comigo. Eu achar que eu vou morrer, que eu vai acontecer não sei o quê, que eu vai acontecer. E se de repente você tirar os olhos de você e colocar os olhos em alguém e fazer uma ação de graça. Nossa. Sabe qual que é você sabe qual que é uma das prescrições de psicólogo na Europa? Trabalho voluntário.
É verdade, é verdade. Trabalho voluntário. Muito Por quê? bom. Ação de graça. Aí, cara, eu tava ouvindo o Simon Sinek, ele falou de uma pesquisa, citou uma pesquisa, que eles fizeram, que é o seguinte, toda vez que você faz um ato desinteressado de serviço, faz alguma coisa sem esperar nada em troca, toda vez que você faz um ato desinteressado de serviço, é liberado no seu corpo ocitocina. Uau. Olha isso. Quando você faz o ato de ação de graça, é liberado. E é o hormônio do prazer. É o hormônio que é liberado. Tem uma descarga na mulher quando ela tem o parto, para ela apaixonar pela criança. Quando ela olha a criança, ela está inundada de ocitocina. É por isso que é amor à primeira vista. Quando você faz uma ação de graça, você é cheio de ocitocina. E aí, olha que louco que eles descobriram. Porque eu estava ouvindo esse podcast do Simon Sinek, e o menino que estava com ele lá na entrevista, um cantor, falou assim, que ele passou no drive-thru de uma cafeteria, do Starbucks, e falou assim para a moça do caixa, ó, vou pagar para a moça de trás, me dá aí o dela que eu vou pagar para ela. E ele não conhecia. E ele pagou, né, para a moça de trás e falou assim, ó, você vai olhar para ela e falar, o carro da frente pagou para você, você é muito amada. Ó, então, assim, que linda. Aí ele contando pro cara, falou assim, cara, eu saí, eu não vi a moça, eu não vi acontecendo, mas eu saí energizado. Aí o Simon Sinek explicou para ele, tem essa pesquisa, quando você faz algo, um ato desinteressado, você tem uma descarga de ocitocina. Mas olha o que a pesquisa descobriu. Quem recebe o ato de serviço também tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher de trás teve uma descarga de ocitocina. E mais, eles descobriram na pesquisa, quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Uau! Ou seja, é como se a gente fizesse uma corrente do bem. E a ocitocina vicia. Então, quanto mais ação de graça eu faço, mais ação de graça eu quero fazer. Eu estava conversando ontem com um amigo sobre isso. Que coisa maravilhosa. Esse menino contou que ele estava, né, um cantor, ele estava num motel, né, que ele foi cantar na cidade, estava no hotel, e aí ele foi desceu para tomar café. Ele sentou para tomar café e tal. De repente entrou 3 mulheres. E essas 3 mulheres entraram, e quando ele olhou para as mulheres, lembrava a mãe dele, que tinha morrido há 10 anos. E bateu aquela saudade, sabe, da mãe, e ele falou assim, cara, como eu queria pagar um café para minha mãe agora, sabe? E aí veio assim no coração dele, na mente dele, por que você não paga para elas? Sua mãe não está aqui, mas elas estão aqui. E aí ele falou, ficou meio assim e tal, mas ele levantou e foi. Aí ele chegou para aquelas 3 mulheres já sentadas ali e falou assim, olha, não sei o que aconteceu quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe e eu perdi minha mãe há 10 anos, me bateu uma saudade dela e eu queria em gratidão a isso pagar o café de vocês hoje aqui. Por vocês fazerem eu lembrar da minha mãe que eu perdi. Ele falou que, de repente, uma das mulheres levantou, veio na direção dele, parou na frente dele e falou assim, eu perdi meu filho essa semana e ele tinha a sua idade. E abraçou ele. E os dois começaram a chorar no hotel. Deixa eu te falar o que está acontecendo com você, Diogo, e com cada pessoa nessa live. Você está tendo uma descarga de ocitocina agora. Tô tendo, você está sentindo no seu corpo agora. Isso cura um estado ansioso. Tô tendo, cara. De ouvir falar de alguém que fez um ato de ação de graça. Imagina se você sair servindo pessoas. Douglas, deixa eu te falar, eu tô tendo essa descarga de ocitocina não só por ouvir essa história linda, mas também, amigo, pela sua presença aqui. Eu sei que você é um cara muito ocupado, um cara de projetos muito grandes, e você nos emprestar um pouco do seu tempo tão valioso para nos abençoar aqui, eu sei que você não tem interesse algum nisso, a não ser demonstrar carinho, amizade, solidariedade, e eu tô amplamente abençoado, ocitocinizado. Exato. Cara, quem são os discípulos de Jesus? Pelo seu carinho, Diogo? Cara. Muito obrigado, muito obrigado. Pensa nisso. Diogo, quem são os discípulos de Jesus? Os viciados em ocitocina. Verdade. Olha, você ia por toda parte, cara. Você falando, e me veio um texto bíblico que contextualiza muito bem isso, que é Jó. Jó, ele passou o livro todo dizendo, meu problema, Deus, porque eu tô assim, porque eu tô assim, porque eu tô assim, porque eu tô assim. E Deus poderia, em qualquer momento ali, resolver o problema de Jó. Sim. Não fez isso.
Deus espera um momento em que os amigos de Jó, que são provavelmente homens ricos, para ser amigo de Jó deveria ser rico, saudáveis, bem vestidos, voltem a Jó pedindo oração. Uau. Aí o texto fala, Douglas, que Jó, pobre, doente, destruído, se levanta e vai orar pelos amigos. E não é oração rápida, não. O texto fala que ele vai fazer, se não me engano, 14 sacrifícios. Isso leva horas. Ele passou, um homem doente, passou horas orando por homens saudáveis. Um homem pobre passou horas orando por homens ricos. Orando, abençoando, intercedendo. Aí o texto fala em Jó 42:10. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virava o cativeiro de Jó. Uau. Deus escolheu justamente aquele momento desinteressado, abnegado, generoso, amoroso, para mudar a vida do próprio Jó. Então isso contextualiza bem o que você está falando. Nossa, amigo, essa live foi uma bênção muito grande. Deus, eu te agradeço muito. Deus continua abençoando você, amém. A Val, os seus filhos, o seu ministério. Nós somos muito abençoados pelo que você faz. Amém. Conte conosco sempre aqui na Bahia, aqui em Salvador. Veja a hora de poder ir aí de novo, viu? Poxa, esperando você aqui e queremos ter novas oportunidades de fazer coisas juntos. Vai ser uma alegria muito grande, Douglas, viu? Amém, amém. Obrigado, viu, por esse tempo. Deus abençoe muito aí, você e sua família, a igreja local que vocês cuidam. Um abração no Saulo aí por mim, viu? E que Deus possa continuar dando muita clareza de tudo que vocês estão fazendo e construindo aí. Amém, gente. Obrigado a Douglas e a todos que participaram dessa live. Vai ficar salva, assista de novo, medite, rumine, aprenda esses remédios, porque, como começamos dizendo, quando a ansiedade dominava o meu íntimo, o salmista disse, o Senhor trouxe consolo para nossa alma, Ele é poderoso para aliviar o nosso coração da ansiedade. Douglas, amigo, muito obrigado, um abraço forte, um beijo. Gente, um beijo grande, até mais, shalom no coração de todos.